gostaríamos de agradecer a presença das autoridades, que nós já vamos citar na sequência. Quero saudar aqui o vereador William Tonesi, que é secretário da Comissão de Urbanismo, comissão que promove essa audiência pública. Também gostaria de saudar e já pedir que tome assento o presidente da Câmara, o vereador Maurício Peixer, aqui presente, vereador Mauricinho Soares, também membro desta comissão presente, vereador Sidney Isabel, também como membro desta comissão, o vereador em atestado, em licença, vereador Adilson Girardi, também presente. Vereador Adilson, se quiser ficar aqui à mesa também com os vereadores, fica à vontade também. Também gostaríamos de saudar toda a nossa equipe técnica, a equipe da Câmara de Vereadores aí que faz possível a realização de mais essa audiência pública. Faço aqui um agradecimento especial à comunidade evangélica luterana da Paz, aqui da Rua 15, o pastor Rubens Scheunemann, o pastor está presente, não sei se alguém da comunidade está presente aqui, mas fica aqui o nosso agradecimento à comunidade por ter acolhido a Câmara de Vereadores para um momento tão importante, que é o momento da revisão do plano diretor aqui da cidade de Joinville. Projeto de lei, o que está em discussão hoje aqui, e o que vai ser apresentado pelo relator, o vereador William Tonesi, é o projeto de lei complementar número 61 de 2018, que dispõe sobre a revisão do plano diretor de desenvolvimento sustentável do município de Joinville, instituído aí pela lei complementar número 261 de 28 de fevereiro de 2018. Portanto, nós declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Urbanismo, Obra e Serviços Públicos e Meio Ambiente, conforme o edital número 07/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 1790, do dia 26 de agosto de 2021, na página 17. Antes de passar aqui a palavra ao relator, o vereador William Tonesi, para que faça a apresentação, também quero saudar aqui o vereador Henrique Deckman, que se faz presente. Gostaríamos de agradecer aqui as autoridades que estão representando aqui as suas instituições, o Juliano Batista, aqui da subprefeitura, gerente da subprefeitura, o Juliano Batista está aqui presente, o Brian também representando aqui a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, seja bem-vindo, a Juliette dos Santos representando aqui a Secretaria de Planejamento, também o senhor Luiz Carlos Moreira, ele que é gerente da Unidade de Desenvolvimento Rural, vinculado também à SAMA. Gostaria de saudar o vereador Brandel Júnior também, e convidar para que tome assento aqui à mesa. Também gostaria de registrar aqui a presença da Silvane Gadotti, da Associação de Moradores Amar 15. A Silvane, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E os vereadores aqui que nós já citamos aqui conforme o início. Muito bem, senhores, essa é a segunda reunião, a segunda audiência pública, de um total de 8. Nós temos como meta realizar 8 audiências públicas, que são audiências necessárias para a aprovação desse projeto, que é a revisão do plano diretor, que acontece a cada 10 anos. A primeira audiência pública aconteceu ontem no distrito de Pirabeiraba. A segunda acontece hoje aqui na região oeste, no Vila Nova. E nós temos como parâmetro as regiões das 8 subprefeituras. Por isso, o número de 8 audiências públicas. 8 audiências públicas vinculadas às 8 regiões das 8 subprefeituras. Então, portanto, ontem a primeira em Pirabeiraba, hoje essa acontecendo aqui no Vila Nova, e amanhã nós teremos a terceira, que vai acontecer na região da subprefeitura Centro-Norte, que é no Costa e Silva. Muito bem, senhores, já vou passar de imediato aqui a palavra ao vereador William Tonesi, a Mirna da nossa Associação Catarinense dos Construtores e Afins, está aqui presente também. Obrigado, tá, Mirna, pela presença. Então, a dinâmica, senhores, é a seguinte: o vereador William Tonesi, que é relator, vai fazer aí a apresentação dos pontos principais do plano diretor. Na sequência,
nós vamos abrir para os inscritos. Quem queira já se inscrever durante a apresentação, pode se identificar junto com o Alisson, que é o nosso secretário de comissão. O Alisson está ali no fundo. Pode se identificar, pode se inscrever e serão 5 minutos aí para cada manifestação. E no final nós também vamos dar aqui outras orientações de como os munícipes, como as pessoas poderão contribuir aí com sugestões também para o plano diretor, através aí de e-mail, através aí do site da Câmara. E desde o início eu deixo aqui já claro que o plano diretor, na sua totalidade, de forma integral, ele está disponível no site da Câmara de Vereadores, para quem queira baixar, analisar e estudar com calma. É só acessar lá o site da Câmara de Vereadores e vai ter uma aba para fazer o download lá do plano diretor completo. Muito bem. Vereador William, por gentileza, com a palavra. Muito boa noite, vereador Diego Machado, presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Maurício Peixe, presidente da Câmara, vereador Sidney Isabel, Mauricinho, Henrique Deckman, Brandel Júnior, a toda a equipe do Executivo Municipal que está aqui presente, um prazer também, as associações, as entidades representativas e a população aqui da região que também está aqui presente. Uma boa noite e sejam bem-vindos a essa audiência pública. Vereador Diego Machado, conforme prometido ontem, já providenciamos o e-mail para que os munícipes e as associações possam encaminhar as suas sugestões ou os apontamentos dessas audiências que estamos fazendo. Então, o e-mail que foi criado é planodiretor@cvj.sc.gov.br. Então, as pessoas que, após essa audiência pública, após estudar o material, quiser mandar a sua contribuição para a Comissão de Urbanismo, para o relator da matéria, para que a gente possa avaliar essas sugestões ou os pontos para serem verificados do projeto executivo. Então, esse aqui é o e-mail para contato, para vocês encaminharem o material que vocês quiserem, tá, vereador Diego? Então, o e-mail está disponível ali. Então, lembrando novamente, o plano diretor, para quem entrar no site da Câmara de Vereadores, ele vai estar lá, do lado direito, uma caixinha, uma aba, vai estar escrito lá, plano diretor. Lá você vai poder acessar o projeto de lei. O projeto de lei, ele tem mais ou menos 80 páginas, tá? Então vocês vão poder acessar o projeto de lei completo na íntegra. Vocês podem acessar também toda a tramitação do projeto do plano diretor. Vocês vão poder acessar também e baixar esse material de trabalho. Foi o plano de trabalho para análise do plano do projeto de lei, que foi feito pelo nosso técnico legislativo, o Júlio César Souza, um material bem denso, muito bem trabalhado. Parabéns ao nosso técnico por ter produzido esse material didático para explicar um pouco do que é o plano diretor. Então, de forma sucinta, vamos aqui passar alguns pontos. Eu sei que algumas pessoas já têm bastante conhecimento na matéria, mas a título de explicação para o público, para a população que está aqui presente, vamos explicar um pouquinho sobre o que é o plano. Então, o plano ele se baseia na exigência legal, do artigo da Constituição, artigo 182, também na Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 141, na Lei Orgânica do Município e no Estatuto da Cidade, a Lei 10.287, 10 de julho de 2001, onde as cidades com porte são obrigadas a desenvolver os seus planos diretores. Então, a exigência ela é legal, é uma obrigatoriedade que o município faça o seu plano diretor, e o prazo para revisão desses planos são a cada 10 anos. Então, esse plano que nós estamos revisando agora é um projeto de lei número 61 de 2018, significa que a última revisão do plano foi em 2008. Então, estamos aí há 3 anos atrasados na revisão do plano, por conta de discussões dentro da Câmara e também por conta da pandemia. A partir de março do ano passado ficaram suspensas as audiências públicas, então o plano ficou parado, sendo retomado agora esse ano para a discussão. A importância do plano diretor. Então, aqueles que não têm o pleno conhecimento, o plano diretor ele vai apontar as diretrizes para onde o município quer estar daqui a 10 anos. Quais os passos que o município de Joinville vai dar para os próximos 10 anos. O que vamos crescer. Quais serão as estratégias, quais os setores que queremos desenvolver. Queremos ampliar nosso território urbano, queremos permanecer a cidade como estamos, vamos permitir construir mais prédios,
Vamos restringir o crescimento da cidade, por exemplo, no bairro Vila Nova, e vamos fazer a cidade crescer no centro? Ou não? Vamos permitir que a região aqui do bairro Vila Nova também cresça, também tenha desenvolvimento, né? Vamos permitir que as indústrias se instalem só no espaço? Vamos permitir que, não, as indústrias elas podem estar em conexão também, se não tem impacto, né, junto com áreas comerciais, residenciais? Então, esse é o norte. Políticas públicas na questão da educação, para onde a gente quer apontar a educação do nosso município, para onde a gente quer apontar a saúde do nosso município, a assistência social. Então, a gente vai ver esses pontos aqui. Então, no plano que foi enviado pelo Executivo Municipal, né, ele também faz as suas audiências públicas para montar o projeto de lei, e foram feitas, né, 8 reuniões também do Conselho da Cidade. Né, 2 emendas modificativas dos vereadores, né, uma delas, por exemplo, é a que cria o setor especial náutico. Né, não há essa previsão, então ela cria, foi feita essa emenda pelos vereadores. Pode passar? Então, estruturação do plano. No artigo 1º são as disposições legais, no artigo 2º a gente vai ter os termos conceituais, nos artigos 3 e 4 as diretrizes, e no artigo 4 em diante, né, os eixos temáticos para o desenvolvimento. Pode passar? Então, no artigo 2, né, de forma condensada, você vai ter as definições. O que é densamento urbano, o que é padrão urbanístico, o que é fluidez, o que é risco, o que é subutilizado, né, o que é cidade formal, o que é cidade informal. Todas as definições estão no artigo 2. Artigo 3, o que é o plano? Então, no artigo 3, ele vai colocar as diretrizes, então a condição de elemento básico do processo de implantação da política urbana e rural. Né, quando a gente fala em plano diretor, a gente não está falando apenas da área urbana, a gente está falando também das áreas rurais, das áreas protegidas ambientalmente, né, a gente está falando do afastamento dos nossos rios, nós estamos falando, né, de como nós vamos interagir com o meio ambiente. Então, tem toda essa questão. Cumprir a premissa constitucional na garantia das funções da propriedade da cidade, as diretrizes para reformular leis urbanísticas. Então, como hoje, né, quem dita, além do plano diretor, quem dita como vai ser ocupado os espaços na cidade é a lei de ordenamento territorial que nós vamos ver. Vamos revisar essa lei? Será necessário revisar a lei? Né, o que a gente quer? O que a população quer? Para onde a gente quer apontar a cidade? Se a gente quiser uma direção diferente, será necessário reformular. Então, a gente precisa apontar esse caminho no plano diretor para poder fazer. A instituição dos instrumentos de política pública urbana, rural, pelo Estatuto da Cidade, está contemplado na lei. Sistema de acompanhamento e controle, aqui denominado Sistema de Informações Municipais. Quais vão ser os parâmetros que nós vamos monitorar? Né, em educação, em saúde, em assistência social, em crescimento e desenvolvimento urbano. Vamos medir quantas indústrias estão vindo para a nossa cidade, vamos medir quais as indústrias estão crescendo mais, vamos medir como está se educando a nossa população. São diretrizes que a gente tem que apontar para onde a gente quer ir. Ele versa também sobre a finalidade da propriedade. A propriedade é de quem? É o dono que define o que vai ser feito com a sua própria propriedade, ou é o poder público que vai agora dizer o que nós vamos fazer com as nossas propriedades, com os nossos terrenos, com as nossas casas, com o nosso comércio? Quem é que vai definir isso? Então é isso que a gente tem que colocar também. Pode passar? Então ali a gente divide, né, o plano em promoção econômica e tecnológica, promoção social. Na promoção econômica e tecnológica a gente vai falar sobre liberdade econômica, aberturas de empresa, vamos incentivar, né, as novas indústrias, né, promoção social, habitação, educação, saúde, assistência social, lazer, cultura e turismo, segurança. E aí a gente vai definir como vamos qualificar o ambiente natural, como vamos qualificar o ambiente construído, né, quantos andares vai ser permitido construir, quais vão ser os afastamentos, né, vamos poder permitir prédios com andares de garagem? Não vamos. Qual vai ser o gabarito, qual vai ser o aproveitamento dos lotes? Aqui o pessoal do Vila Nova sabe que com a alteração da lote, foi feito várias alterações que impactaram, por exemplo, no gabarito do bairro. Quem é daqui sabe que foi impactado. Então, e aí, o que a gente quer? Está legal do jeito que está? Queremos apontar um norte diferente aqui para a região? Isso a gente tem que pensar. Integração regional, como vamos fazer essa integração entre a cidade de Joinville
Guaramirim, Araquari, Garuvas, o nosso entorno, né, a nossa mobilidade e acessibilidade. O que a gente quer? Né, vamos tirar os carros das ruas ou não? Vamos integrar, né, todos os modais, carros com bicicletas, com ônibus, com novas formas de transporte. Estruturação do ordenamento e gestão do orçamento participativo. Pode passar. Fomento aos setores. Como vamos desenvolver o setor primário, secundário e terciário? Né? Como é que a gente vai fazer? Vamos permitir indústrias, né, pesadas, como Joinville tem, né, e é uma característica da cidade? Né? Como é que a gente vai desenvolver o setor secundário? Como é que a gente vai desenvolver o setor terciário? Hoje, dentro do plano, e aí só para lembrar vocês, né, voltar novamente, a apresentação que nós estamos fazendo é sobre o projeto de lei que o Executivo Municipal encaminhou. Esse projeto que nós estamos apresentando não é o projeto que os vereadores estão pensando. Né? O projeto que os vereadores estão pensando vai vir de encontro com o que a comunidade quer apontar para o município. Né? Pode ser que o que está aqui no plano que nós estamos apresentando não condiga com aquilo que os munícipes querem. Então, esse é o momento da gente pensar. Queremos manter como ele está ou vamos apontar um futuro diferente? Então, e aqui ele versa sobre os setores portadores de futuro, algo que não existia antes, que ele cria. Maior interação entre o poder público e a iniciativa privada, né, com a criação das parcerias público-privadas e as organizações sociais. Pode passar? Promoção social. Então, aí, quando vocês forem pegar os artigos para ver as diretrizes que o Executivo Municipal apontou. Então, da habitação, as suas diretrizes estão entre os artigos 15 e 17. Da educação e inovação, de 18 a 20. Da saúde, entre 21 e 23. Da assistência social, está entre os artigos 24 e 26. Do lazer, entre o 27 e 29. Da cultura e turismo, entre 30 e 32. Segurança, 30 a 33. Seria impossível para nós, né, num momento, numa noite como essa, ler completamente, né, o plano e dizer aqui quais são todas as diretrizes. Então, aquilo que mais vai impactar para mim, né, como munícipe, eu vou pegar, vou dar uma olhada nesses artigos aqui e depois encaminhar para aquele e-mail, né, que a gente tem na Câmara e também expressar, né, logo depois que o presidente vai abrir a palavra, aquilo que a gente quer. Pode passar? Então, qualificação do ambiente natural, ele vai falar na LOT, no Código Municipal do Meio Ambiente. Então, um ponto importante, por exemplo, agora está em tramitação um projeto de lei na Câmara dos Deputados que vai permitir com que o município de Joinville passe a legislar sobre os afastamentos de rios, córregos, né, e valas. Então, isso vai poder passar para o município. Então, isso aqui, nós como vereadores já vamos ter que atualizar esse plano que foi mandado em 2018. Por quê? Porque a legislação vai alterar. Então, nós vamos ter que prever essa análise. Fortalecimento dos instrumentos de democratização da gestão do planejamento, instituição do plano de recursos hídricos, é isso aqui que está apontado que ele manda fazer, a instituição do plano diretor de mineração e a elaboração dos indicadores. Né? O plano ele obriga a prefeitura a fazer. Pode passar? Qualificação do ambiente construído. Então, como eu disse, né, aqui a lei ela vai apontar aquilo que a gente vai dizer, né, como as nossas construções serão. E aí, aqui ele aponta também a revisão do Código de Obras. O nosso Código de Obras é de 1964. Então, nós estamos em 2021, né, estamos com um plano aí de praticamente 70 anos, né, que está em vigor, que precisa ser atualizado. E a gente tem que apontar isso, né, o plano diretor aponta para essa revisão do Código de Obras, e aqui quem trabalha com construção e quem lida com o que precisa de vistoria sabe o quão difícil hoje isso é. Pode passar? Pode voltar ali. Então, no plano também a gente vai ver as elaborações de planos setoriais. Ele aponta quais os planos têm que ser feitos. Então, vamos precisar de todos esses planos? Vamos precisar de mais planos? Então, isso aqui está no plano diretor. Da integração regional, também vai estar apontado na LOT, e aí também, né, vai ser a promoção de parceria entre os municípios. Então, aqui ele está versando que a gente precisa apontar para isso, né, no futuro. Então, se a gente entender que isso é necessário, a gente tem que manter e enaltecer essa questão. Pode passar? Da mobilidade e acessibilidade. Objetivo de qualificar a infraestrutura da circulação e os meios
para o serviço de transporte, validando ou ampliando novas centralidades, novos corredores de centralidade, distribuição das atividades econômicas e sociais e articulando os equipamentos públicos. Joinville vive um caos na mobilidade, né? Todo mundo sabe que Joinville não foi planejada, né, para ter o tamanho que tem. Ela era, quando da sua criação, era para ser uma vila, né, de pequenas chácaras, de pequenos sítios, né? Foi assim que Joinville foi concebida. Hoje, Joinville é a terceira maior cidade do sul do país. Então, fica nítido e claro que nós não tivemos planejamento, e hoje, até hoje, nós não temos planejamento, né, sobre como a cidade vai crescer, para onde ela vai crescer e se vai crescer. Então, é preciso que, aí fica nítido que a mobilidade urbana ela é impactada, então precisamos pensar, a gente precisa definir para qual caminho nós vamos apontar, qual é a mobilidade que nós vamos fazer. Né, queremos viadutos ou não? Não permitimos viadutos. Então, a gente tem que pensar, vamos abrir avenidas ou não vamos abrir avenidas? É para esse caminho que a gente tem que dizer para onde a gente quer ir. Da estruturação e ordenamento territorial, então, respeita as vocações territoriais. Hoje, o plano, ele praticamente mantém, né, o nosso ordenamento como já está. Então, não há mudanças significativas no nosso ordenamento territorial, né, com o plano que está vigente. Mas e aí? É isso que a comunidade quer? Nós queremos manter, né, a nossa região do jeito que ela está? Queremos fazer alguma alteração? Eu recebi uns moradores aqui da estrada do Arroz, né, fazendo solicitações para que ali se tornasse, né, ao longo da estrada, né, uma zona industrial, onde se pudesse abrir indústrias. No nosso plano não está aqui. Essa é a vontade da comunidade? A comunidade quer que seja colocada indústrias aqui na rodovia do Arroz? Então, se sim, é isso que a gente tem que apontar no plano. E só volta ali, e aí, como eu falei do adensamento, né? Quando foi feito a lote agora, ela restringiu um pouco o adensamento do bairro Vila Nova, em alguns pontos. Então, vamos manter essa diminuição do adensamento, ou vai se adensar mais? Vamos escolher locais para ser adensados. Pode passar? Gestão do orçamento participativo. Então, foi dentro do plano, ele cria objetivos de colocar uma participação maior das pessoas, né, no orçamento do município. Como vai ser feito? É através de aplicativo? É através de consulta popular? É através de audiência pública? Então, a gente tem que apontar o caminho. Pode passar? Então, aqui rapidamente, né, hoje, esse é o mapa de macrozoneamento da nossa cidade. Essas áreas verde em claro são as áreas rurais, né, de adensamento controlado. As áreas em verde escuro são as áreas de proteção ambiental. E aí, essa salada de cores mais colorida é onde a gente tem o nosso perímetro urbano da cidade. E aqui embaixo, né, nós temos aqui a área de expansão urbana. Né? Essa aqui hoje é a única área de expansão urbana. As que tínhamos na Zona Norte já foram, né, transformadas em área urbana. Pode passar? Aí aqui é a nossa área urbana, e aí só para a gente dar um zoom aqui, na área do Vila Nova. Então nós estamos aqui, né, na área do Vila Nova, e aí a gente tem aí o nosso zoneamento. Então praticamente, né, em todas todo o território, né, da Rua do Binário, né, em direção ao Morro do Meio, né, o nosso zoneamento ele é mais restritivo, né, da onde a gente tem o adensamento, por exemplo, né, dessa área compreendida entre a Rua do Binário até até a Estrada Naburgo. Depois da Estrada Naburgo, nós temos lá o setor industrial. Então, esse é hoje, né, a formatação do nosso zoneamento. Então, por exemplo, algumas indústrias pesadas não podem se instalar em nenhuma área desse perímetro, né, onde está esse amarelo, laranjado ali. E a gente sabe que hoje tem. O que acontece, por exemplo, hoje? Empresas que estão instaladas hoje, que querem renovar o seu CNPJ, ou às vezes fazer uma ampliação, não conseguem. Por quê? Porque o zoneamento não permite mais. Então, eu falo, e já conversei com vários vereadores, né, nesse sentido, né, por que a gente precisa ter essa restrição de abrir um comércio, uma indústria, né, em determinada região? Né? Às vezes, se essa indústria ela faz barulho, poluição, né, do ar, poluição, né, sonora, a poluição sonora do barulho, às vezes aí não cabe, por exemplo, numa área residencial. Né, mas vale lembrar, por exemplo, que se uma dona de casa resolver, né, colocar
né, a etiqueta em roupas, ela já está fazendo uma indústria de transformação e ela não pode abrir, né, esse tipo de facção, né, que é a facção de roupas, em qualquer área dessa, tanto do laranja quanto da marrom. Então, quer dizer, são coisas que aconteceram na Lei de Ordenamento Territorial, que se as pessoas entenderem que isso deve ser alterado, né, assim a gente vai apontar no plano diretor, e hoje o grande objetivo, né, de a gente expor o plano diretor é justamente isso, né, o que a gente quer. E aí aqui a gente está aberto, né, o nosso presidente vereador Diego Machado vai abrir a palavra, e esse é o grande objetivo, né, da audiência pública, ouvir os anseios da comunidade para que a gente possa transformar esses anseios, né, na versão final que a Câmara de Vereadores vai aprovar para o plano diretor. Nós temos aí algumas diretrizes, né, como relator, que a gente gostaria de fazer, que é transformar, né, a leitura e a linguagem do plano diretor mais acessível. Hoje, uma pessoa leiga que vai pegar o plano diretor e ler, com certeza ela vai ter uma certa dificuldade, né, de entender a letra da lei. Até por isso que foi feito, né, o plano de trabalho para tentar simplificar essa linguagem. Então, a gente precisa ter leis mais claras e mais tranquilas para que todos tenham acesso e a gente consiga entender. Então, esse é um dos objetivos. Os outros objetivos é o quê? Dar mais liberdade econômica para o nosso município. A gente tem que fazer o nosso município crescer. Eu vejo que tudo que aconteceu nesses últimos anos tornou a cidade, né, tacanha a novos investimentos. A gente vê indústrias saindo de Joinville, né, indo para Araquari, indo para Garuva, né, empreendimentos que poderiam estar acontecendo na nossa cidade, né, procurando outros locais, porque se criou uma restrição tão grande que tornou a cidade, né, pouco atrativa para essas novas empresas, para essas novas pessoas, esses novos empreendimentos. Então, na minha visão, eu acho que a gente precisa pensar de forma diferente no nosso plano diretor, para que a gente possa depois mudar as outras leis que virão na sequência. Então, eu não quero tomar muito tempo mais, né, a gente vai deixar aberta a palavra aí, e o nosso vereador Diego vai conduzir aí a inscrição das pessoas que vão falar. Muito bem. Também queria saudar aqui o vereador Neto Peters, também se fazendo presente. Parabéns, vereador William. Quero parabenizá-lo. Desde o início, quando nós entregamos ao vereador William a relatoria desse projeto na Comissão de Urbanismo, nós tínhamos certeza que ele iria se debruçar em cima desse projeto e que faria, assim, uma análise minuciosa de cada um dos parágrafos desta lei. Como fez, e nós percebemos aí na apresentação o quanto ele se dedicou e o quanto tem se dedicado. Então, em nome da Comissão de Urbanismo, vereador William, parabéns aí pelo grande trabalho que vem sendo realizado como relator aí do plano diretor. Nós sabemos, até nós ouvimos ontem do CEPUD lá em Piraberaba, e aqui está representado pela Juliette, né, Juliette? Até gostaria que você se manifestasse em nome do CEPUD, já que a gente, é bom a gente deixar claro, né, vereador William, que isso é um projeto que vem do Executivo, foi realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, está na Câmara para avaliação e para aprovação, mas foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento. Então, se você puder tomar a palavra, Juliette, e puder nos explicar o trabalho que foi realizado pela Secretaria de Planejamento, e eu já vou indagar aqui um questionamento para que você possa se basear nos seus comentários, se existe alguma grande mudança, alguma mudança radical entre o plano diretor vigente hoje na cidade de Joinville, de 2008, e esse que está sendo avaliado agora e que está sendo feito a revisão conforme prevê a legislação. Boa noite, seja bem-vinda. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Respondendo a sua pergunta, não teve alterações em relação ao plano de 2008, como o vereador William Tonesi explicou muito bem a composição do plano. Ele tem as diretrizes estratégicas para o planejamento urbano do município, traz a listagem de todos os instrumentos de política urbana. E como ele foi revisto em 2018 e a LOT, né, a Lei de Estruturação e Ordenamento Territorial, foi publicada em 2017, em respeito a toda a discussão que teve na LOT, que foram anos também de discussão para definir o zoneamento, o macrozoneamento do município, não teve grandes alterações de
de caráter físico-territorial, foram mais de diretrizes estratégicas mesmo. Nós também fizemos audiências com a comunidade, foram 3 rodadas de audiência nas 8 regiões das subprefeituras também. Uma de diagnóstico, levantando os desafios da comunidade, outra de propostas, onde a comunidade trouxe as suas ideias para vencer esses desafios, e outra de validação da proposta de minuta que foi elaborada pela Secud com a colaboração das demais secretarias e o crivo técnico da equipe. Muito bem, obrigado, tá, Juliette. Alisson, temos alguém inscrito da comunidade? O vereador Adilson? Gostaria de se manifestar, vereador? Fica à vontade. Enquanto o vereador Adilson toma ali posição para falar, eu só queria frisar aqui o que o vereador William já falou no início da sua apresentação, que é um projeto complexo, ele é extenso, e nós gostaríamos que quem tem interesse em contribuir, e todos poderiam fazer isso, que baixem esse arquivo no site da Câmara de Vereadores, e as sugestões podem ser enviadas através do e-mail, né? Até para deixar registrar na gravação aqui, vereador William, qual que é o e-mail a qual as pessoas podem fazer essa sugestão de alteração ao plano diretor? planodiretor@cvj.sc.gov.br. E, vereador Diego, até reforço também essa questão da contribuição. Não há necessidade também das pessoas, dos munícipes, ter conhecimento profundo da letra da lei, né, para que possa expressar a sua vontade. Né? Basta que ela expresse a sua vontade sobre o anseio que aflige, ou seja, em qualquer área, né, visto que o plano diretor versa sobre todas as áreas, então ele pode apontar, né, aquilo que está afligindo, para onde ele quer que a cidade aponte. Então, não precisa necessariamente a pessoa ter conhecimento profundo da letra da lei. Aqui. Vereador Adilson. Senhores colegas vereadores, quero saudá-los aqui, saudar o vereador Maurício Peixe, presidente da casa, e em nome dele saudar os demais colegas vereadores, saudar aqui a comunidade do bairro Vila Nova, os assessores, os servidores aqui da Câmara que estão nesta noite, e desejar as boas-vindas aqui ao bairro Vila Nova a todos vocês. Eu queria fazer 2 questionamentos aqui para começar a minha fala. Será que a especulação imobiliária ou o lucro financeiro são mais importantes do que o bem-estar do cidadão? Com estas 2 perguntas, eu queria iniciar aqui a minha fala com algumas observações em relação àquilo que a comunidade considera que seja o bem-estar do lugar onde que a gente escolheu para viver. Para mim, como cidadão, tirando o meu cargo de vereador, mas como cidadão, nascido aqui no bairro Vila Nova há 56 anos, e morador aqui do bairro, aqui pertinho, eu não abro mão do bem-estar, né? Assim como pessoas que estão aqui da comunidade, poderia citar algumas, cito aqui o Aldo, que também é nascido aqui na região, é conterrâneo aqui do Vila Nova e reside ainda aqui na região rural. A gente não abre mão do nosso bem-estar de morar num bairro onde a gente tem conforto, onde a gente tem ainda segurança e onde a gente gosta de morar e gostaria, né, que a nossa família crescesse e se desenvolvesse. Tudo isso, né, com sustentabilidade. Eu creio que esses seriam os parâmetros principais para que a gente pudesse pensar na hora de se elaborar, né, as leis que vão determinar o que vai ser do bairro Vila Nova e, por extensão, de Joinville, com a aprovação desta revisão do plano diretor. Então, é em cima disso, né, que a gente deve pensar. Ouvindo, né, a comunidade através das 10 associações de moradores, através do CONSEG, através dos 2 conselhos de saúde aqui do bairro, através, né, das entidades representativas, das diretorias de igreja, das APPs das escolas, todas elas, né, em torno de 28 entidades que integram o Conselho das Associações do Vila Nova, o CAVIM. Nós temos ouvido essas pessoas e de lá nós retiramos algumas questões que com certeza estaremos apresentando como sugestões para alteração, para a revisão do plano diretor. Vila Nova, historicamente, né, se desenvolveu com a Rua 15 de Novembro, lá no começo metade do século, como Rua do Meio, que era conhecida a Rua 15 de Novembro, depois Estrada Blumenau e depois Rua 15 de Novembro, e dos 2 lados da 15 de Novembro se desenvolveu todo o bairro, né? Tivemos aí em 2013 a inauguração do binário do Vila Nova, né, fazendo a Rua 15 com a Rua São Firmino
e Leopoldo Beninca, que criou um novo status para o bairro Vila Nova. E nos últimos 20 anos, nós temos experimentado uma mudança de enfoque da nossa região rural. Então, se a gente fosse tirar uma fotografia da nossa região rural há 20 anos, a gente veria agricultura, verduras, plantações diversas, criação de gado leiteiro. Hoje nós temos aí pelo menos 40% dessa área sendo ocupada por chacreiros, nada contra, mas a configuração da nossa região rural modificou bastante. Nós tivemos também a pavimentação da rodovia do Arroz, que impulsionou, né, a nossa região aqui até de forma propícia, né, para a instalação de outros tipos de construções, como transportadoras, como alguns galpões que nós temos, e nós defendemos isso junto com a comunidade que nos pede para que a rodovia do Arroz tenha um tratamento diferente e diferenciado a partir da Rua 15 de Novembro em direção à BR-101 e um outro tratamento da Rua 15 de Novembro em direção a Guaramirim. São duas realidades diferentes. Da Rua 15 até a BR-101, uma preponderância muito forte em relação à questão industrial, que é para onde, né, a indústria vai se expandir, né? Nós teremos daqui a pouco aqui quase um parque Perini na região aqui da Crona, que está se desenvolvendo, e o futuro é este, né? Nós temos uma área de expansão industrial que está se consolidando na região do Anaburgo, inclusive a Companhia Águas de Joinville já trabalha nesse sentido, com a extensão de uma rede maior para aquela região, né, onde já se instalou a Ambev, onde nós temos lá em Plavel, e teremos muito mais indústrias naquela região. Então, aquela área se consolidará como uma área industrial. E para onde que vão as pessoas? As pessoas, com certeza, haverá ou deveria haver uma certa expansão para o lado, então, aqui, direção a Guaramirim, numa faixa que ainda existe entre a Estrada Arataca e o Vila Nova, que poderia tranquilamente, e os moradores desejam isso, que fosse no futuro transformada numa área urbana. É claro que nós temos que pensar no bem-estar, né? E quando a gente fala de bem-estar, a gente fala quando nós falamos de aglomero de pessoas, nós pensamos, né? Será que vale a pena, né, o lucro financeiro para fazer um geminado com 3 metros de largura, 2,80 metros? Será que é isso que nós queremos, né? Será que falta tanto terreno e tanto espaço assim? Eu lembro que lá atrás, quando o projeto foi para a Câmara, a Prefeitura mandou com 4 metros, ou com 5, se não me engano, de testada, e a especulação conseguiu baixar para 3 metros. E eu acho que o Vila Nova não precisa disso ainda. Eu acho que ainda há muito espaço e o conforto, o bem-estar, o prazer de poder estacionar pelo menos 2 veículos na frente da sua propriedade, e isso hoje nós não temos. Então, será que vale a pena o lucro financeiro a todo custo, né? Em detrimento do nosso prazer, do nosso conforto, do nosso bem-estar, das pessoas poderem conviver, né, dentro de uma cidade agradável, ainda com tratamento de esgotos, ainda com a nossa iluminação, com a saúde, com a educação. Nós temos aqui agora, há cerca de um ano e meio, a Prefeitura aprovou a doação de um terreno aqui na rodovia do Arroz para ser instalada a Polícia Rodoviária Estadual. Está lá, o terreno foi doado já pela Prefeitura ao Governo do Estado, à Polícia Militar, e uma luta, né, mais do Sargento Lima, do deputado, e do Conseg aqui do Vila Nova. Então, nós temos que pensar no bem-estar da comunidade. E, em cima disso, né, nós temos ouvido sugestões, nós temos ouvido bastante ideias da comunidade, e uma delas ainda que me falaram esta semana em relação à mobilidade, que precisa ficar, né, demarcado, o prolongamento do nosso binário atravessando a rodovia do Arroz e ligando com a estrada comprida, né? O desenho já está ali. O desenho é a própria tubulação da Águas de Joinville, que passa por aquele trecho ali e faz uma ligação que já está desenhada mentalmente no mapa e vai acontecer cedo ou tarde. Então, nós temos que pensar nesse elo de ligação entre a área urbana, a área rural, e pensar o que nós queremos para a nossa região rural. Será que nós queremos aquilo que está acontecendo hoje, a construção indiscriminada e a venda de lotes por contrato de gaveta, de lotes de 300, 400, 500 metros quadrados na área rural, onde o lote mínimo é de 20 mil metros quadrados? Se a comunidade achar que nós devemos ter isso, então transforme-se em área urbana. E aí nós teremos loteamento, mas nós temos que pensar na preservação dos nossos mananciais. O rio Piraí hoje atende 35% da cidade de Joinville. Então, por aí a gente percebe que não é um problema só nosso, é um problema da cidade. É um problema de preservação, é um problema que vai garantir a nossa água de hoje, de amanhã e para os nossos descendentes depois. Então, eu queria, desde já, deixar aqui o meu agradecimento. E todas as pessoas que não tiverem a oportunidade ou quiserem, depois dessa audiência,
trazer as sugestões. Nós estamos aqui praticamente todos os dias no bairro Vila Nova. A maioria daqui sabe onde eu moro, onde que eu resido, e quiserem nos procurar e trazer ideias, trazer sugestões, trazer perguntas, esclarecer. Eu penso, né, os prazos sempre são exíguos, né? Eu penso que esse modelo, né, deveria ser por oficinas, fazer nas escolas, fazer a oficina da educação, da mobilidade, da habitação e da infraestrutura, para que a comunidade pudesse manejar e entender um pouco mais, e se soltar e trazer as ideias. Mas, infelizmente, nós não temos todo esse tempo. A revisão do plano tem um prazo, né, que ela precisa ser aprovado, mas enquanto isso não acontece, ainda há tempo, ainda há oportunidade da comunidade sugerir, propor, criticar, elogiar, porque nós, vereadores, estamos lá, na verdade, para fazer as alterações que a comunidade desejar, assim como o relator, o vereador Tonesi, e o presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Diego, comentaram. Nós estamos à disposição da comunidade para ouvir e propor. Se a prefeitura depois tiver os argumentos dizendo que não é possível ou que dá para mexer de uma outra forma, tudo bem. Mas a nossa obrigação é ouvir vocês da comunidade e levar as sugestões, né, de alterações para que a gente tenha uma cidade, um bairro melhor e uma cidade melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adilson. A Mirna, da Associação Catarinense dos Construtores e Afins, fica à vontade, Mirna, enquanto ela se posiciona. Senhores, nós temos a meta na Comissão de Urbanismo de aprovar o plano diretor até o final deste ano na Câmara. O plano diretor ele foi aprovado em 2008, como a cada 10 anos ele precisa ser revisto, deveria ter sido aprovado em 2018, não aconteceu todas as situações envolvendo também pandemia, onde prejudicou as audiências públicas. Então nós temos como meta desta comissão a aprovação deste plano diretor na Câmara até o final deste ano. Então todas as sugestões são bem-vindas, mas nós temos um cronograma e nós temos um prazo e nós queremos cumprir esse prazo. Mirna, probleminha técnico. Mais alguém gostaria de se manifestar, gostaria de se inscrever? Aí nós vamos abrir a palavra na sequência aos senhores vereadores. Fica à vontade, Mirna. Boa noite a todos. Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem. Eu sou, além de ser diretora executiva da ACCA, que representa os pequenos construtores da região de Joinville e da Grande Santa Catarina, eu também sou moradora do Vila Nova. Eu moro aqui há muitos anos. E além de ser moradora, eu já fui correspondente bancária, sou corretora de imóveis, moro num geminado de 3 metros de largura, num determinado espaço de 2,70 interno. A minha rua era uma rua sem pavimentação, hoje é uma rua, se vocês entrarem lá, com 5 condomínios de geminado, toda pavimentada. Então, vereador Adilson, o senhor, eu já lhe conheço, já conversamos, já fizemos algumas parcerias. Eu discordo do senhor em alguns aspectos. Eu discordo do senhor porque, assim, os geminados, eles ocupam pequenos espaços urbanos vazios. Onde existia uma casa caindo os pedaços, o pequeno construtor chegou lá e abriu, tirou aquele morador que não tinha condição de ter uma casa com documentação, uma casa habitável, e nós proporcionamos isso para ele. Nós vendemos os imóveis, nós ganhamos dinheiro, porque todo o comércio gera dinheiro. Hoje nós falamos aqui, o vereador Tonesi falou a respeito das empresas dentro das nossas casas. A gente precisa gerar lucro. Infelizmente, a gente precisa ter dinheiro para sobreviver. Concordo com o vereador quando ele fala dos mananciais. Eu acho é a área urbana. Nós estamos numa região privilegiada, onde nós temos as nossas nascentes aqui, elas têm que ser protegidas, elas têm que ser cuidadas. Mas nós também temos que cuidar quando nós abrimos o nosso bairro para grandes empreendimentos com 500, 600 apartamentos e deixamos aquelas casas dos pedaços ali. Por quê? Porque não pode ser construído um imóvel de 3 metros de largura. Eu abro a minha casa para que vocês visitem e conheçam a minha casa. Ela tem 3 metros de largura, tem 100 metros quadrados e eu vivo muito bem. E
Hoje ela é. Então, assim, eu discordo em alguns aspectos, eu acho que o Vila Nova não tem como segurar o crescimento, não tem. Nós somos um bairro que chama atenção pelo histórico que ele tem, pela história que ele tem. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um crescimento ordenado. Não é um imóvel de 3 metros que vai fazer isso não acontecer. O que vai fazer isso não acontecer é nós não preservarmos a nossa área rural, é nós não cuidarmos quando nós temos empreendimentos de 600, 700 apartamentos dentro do nosso bairro, onde vai ter uma mudança estrutural no todo, com educação, com assistência médica, porque a gente não tem para tudo isso. Mas os vazios urbanos do nosso bairro têm que ser ousados. Eles têm que ser aproveitados, assim como de outras regiões da cidade de Joinville. Obrigado. Obrigado, Mirna. Ninguém mais inscrito. Passo agora a palavra aos vereadores. O primeiro vereador inscrito, presidente da Câmara, vereador Maurício Peixe. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero saudar o vereador Diego, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, que tão brilhantemente está realizando, conduzindo as nossas audiências públicas, juntamente com o vereador William Tonese, que é o relator do projeto, que teve todo um cuidado de estudá-lo e para apresentação a todos nós. Também saudar o vereador Henrique, o vereador Brandel Júnior, o vereador Neto Peters, vereador Sidney Isabel, vereador Mauricinho. Vocês estão vendo que a Câmara de Vereadores realmente está presente, os vereadores presentes, para discutir pela importância que é a revisão do plano diretor. Quero saudar aqui também a Juliette, que representa o CEPUD, o Luiz Maia, diretor da SAMA, né? E todos aqueles que estão representando aqui o governo também. Agora, também de cabeça, não lembro o nome de todos, né? O Brian que é da SAMA também, né, Brian? Quero saudar aqui as lideranças do bairro Vila Nova, vereador Adilson Girardi, que é morador daqui, e que sabe que nós temos feito na Câmara de Vereadores alguns projetos em conjunto para o melhoramento da cidade de Joinville. Saudar aí o Aldo Felipe, né, a liderança aqui também. O senhor Gustavo, não sei se ainda é presidente ou não do bairro São Marcos ou é da direção, já foi presidente, né? Já passou. Também o Tadeu, que foi o ex-secretário aqui, né, Tadeu? Obrigado, aqui na Vila Nova. E o atual gerente aqui, o Juliano. A Mirna, que é a nossa grande parceira, amiga da Associação Catarinense de Construtores. Mirna, muito rapidamente, eu concordo contigo. Tem coisas que a gente tem que concordar, discordar, isso não quer dizer que somos opositores ou não, mas eu acho que essas ideias que a gente discutia. Eu fui um dos que lutei lá atrás, quando na mudança da lote, para que nós tivéssemos os 3 metros de frente de um geminado, porque não foi um pensamento meu, um pedido meu. Foi uma reunião que nós fizemos na Câmara de Vereadores, com grande número de empreendedores, queriam, e lá estava começando a construir geminados, e tinha uma lei que estabelecia 5 metros, depois 4 metros, e enfim, nós definimos então como 3 metros, e aí é para dar oportunidade de moradia mais barata à população, mais acessível à população. Nós temos hoje, vereadores, estimado um déficit habitacional de pelo menos aí 20 mil moradias, e eu acredito que, conforme já conversamos, 30 mil moradias. Então nós temos que proporcionar, sim, uma facilidade para a construção. E isso é uma das coisas que nós temos que ver na lote, e também no plano diretor, oportunizar o poder construtivo da cidade. E aí verificar de que maneira é feito. Quando o plano diretor em 98 foi constituído, ele foi muito debatido. Depois veio a lote, que é um braço do plano diretor, que também foi muito debatido, mas infelizmente
Todas as emendas apresentadas, foram 125 emendas apresentadas na época, elas, para ser aprovada a lote, somente 26, 27 foram aprovadas, que era mais redacional do que propriamente mudanças que deveriam existir. Por isso, quando o vereador William apresentou o projeto, eu entendi, vereador, e que nós temos que discutir, sim, o que é potencial construtivo, para onde nós devemos crescer, de que forma nós devemos crescer, de acordo com o que a população pensa. Por isso que eu fico assim um pouco triste, porque nós somos procurados todos os dias, os vereadores, por empreendedores, construtores, pessoas que querem mudar a cidade, principalmente na questão da lote, né, que precisam e querem, mas quando tem uma audiência pública que eles podem se manifestar para dizer o que eles querem, não sei alguma forma de fazer com que eles venham para cá para discutir isso. Porque quando tivermos uma população ativa, participando da Câmara de Vereadores, de audiências, pedindo ao vereador, cobrando do vereador, nós vamos levar esses anseios da população ao Executivo Municipal através de projeto ou de proposição para poder mudar. Por exemplo, a Vila Nova e toda a Vila Nova e São Marcos é uma grande região importantíssima da nossa cidade. É aqui na Vila Nova que tem sim 30% de produção ou da água consumida no município de Joinville. Então tem que ter um cuidado especial com os mananciais. A proteção dos mananciais tem que ser feito mesmo. E de que forma fazer? Mas também nós não podemos deixar que a questão ambiental tome uma tal grandeza que impeça tudo o que possa ser feito, principalmente nas áreas que não são mais produtivas, como por exemplo a Estrada Arataca. Foi feito todo um estudo, vereador, e o vereador Brandel estava comigo na reunião lá, e foi demonstrado que a Estrada Arataca não é produtiva, ela não tem mais como produzir, né, a agricultura, o Maia. Isso nós temos que olhar, o que tem de vocação para aquela área, qual é o caminho que está sendo tomado, e aí nós temos que proporcionar essas mudanças, e só dá um pouquinho que tá. É o plano diretor que pode mudar isso e as mudanças na lote, mas o plano diretor é que define. Então, Estrada Arataca, o vereador Adilson falou aqui, verdadeiro, nós temos aqui um caminho para Guaramirim, para minha querida Guaramirim, onde eu nasci, para Jaraguá, que é a rodovia do Arroz, e que muitas coisas podem ser aproveitadas nas laterais dela, né? Como hoje só pode agro-silvopastoril, mas também temos aí que olhar o crescimento e o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo daqui, a Transmagna. A Transmagna é numa área rural, é aqui, atravessando a ponte, aqui é a área rural. Atrás da Transmagna precisa ser feito, não tem mais produção agrícola nenhuma, não tem nada ali, tem um potencial construtivo ali para indústria de pequeno porte ou cowork, ou o que seja, mas ali não pode ser feito, porque é a área rural. Então, se não tem mais atividade agrícola nenhuma, não tem nenhuma questão ambiental, por que nós não podemos mudar? Hoje está impedido de mudança, não pode ser feito. Então, é isso que o plano diretor tem que fazer, olhar, né? O bairro São Marcos, nós já tivemos tantas discussões, senhor Gustavo. O bairro São Marcos, a maioria dos moradores querem ele preservado, e nós temos que respeitar isso. A Estrada Arataca não, ela quer se desenvolver, tem outra atividade, temos que respeitar a vontade dos moradores, a vontade daqueles que moram e vivem no local. E o plano diretor tem esse viés, para que a gente escute a comunidade e que a comunidade participe nas decisões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E é essas discussões que nós temos que fazer no plano diretor. Tem muitas outras coisas, a vereadora Adilson falou da questão da estrada Anaburgo, que também era rural, que graças lá a um projeto, trabalho feito até pelo próprio vereador, nós tínhamos lá, acho que foi em 99, se não me engano, a vereadora Adilson, que teve, através do Lar Legal, regularizado as suas casas, que nem regularizada era, né? Que teve que vir um plano do governo, agora tem o REURB, tem tantas outras residências que tem que ser feitas. Então, o que o Poder Legislativo tem que fazer?
o Poder Executivo tem que fazer é facilitar o desenvolvimento sustentável da cidade e onde nós moramos e vivemos. Então, quero parabenizar os vereadores por esta discussão. Chegou aqui também o doutor Cassiano, né, o vereador. Mas é importantíssima a participação da comunidade. Né? Se as associações de moradores não vêm para uma reunião, se as lideranças empresariais não vêm para uma reunião como essa, né? Se a população, aquela que se manifestou contra a construção da estação de tratamento de esgoto aqui na entrada da Vila Nova, não participa de uma reunião de plano diretor, daí fica difícil também para depois a gente alcançar os objetivos. Por isso, parabéns mais uma vez, vereador Diego, e se Deus quiser, mas nós temos que trabalhar bastante, porque Deus quer, a gente sabe disso, é que nós possamos aprovar o plano diretor até o final do ano na Câmara de Vereadores. Só para vocês saberem, o plano diretor ele era obrigatório fazer a revisão dentro de 10 anos, 2008, 2018, só que chegou o plano diretor no último mês, no mês de dezembro de 2018. A Câmara em 2019, ela infelizmente não deu a atenção necessária que tinha que dar ao plano diretor. 2020 veio a pandemia, não podíamos fazer audiência pública e é necessário audiência pública, e agora com essa nova legislatura, com os vereadores aí que entraram, novos, como eu e o Adilson ficamos, né, junto com o Cláudio Aragão e com a Tânia, mas esses vereadores novos realmente estão imbuídos de a Câmara fazer uma nova roupagem de trabalho e escutar e atender os moradores. Estabelecemos essas audiências públicas, são 8, né, vereador? 8 audiências públicas para escutar a população e até dezembro nós podemos aprovar o plano diretor. Então, obrigado para quem veio, parabéns para quem veio, parabéns aí a todos os vereadores. Obrigado. Vereador Neto inscrito, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente, aos vereadores. Aqui, hoje a gente teve menos pessoas que se manifestaram, menos moradores que se manifestaram do que ontem, mas olhando aqui o que a gente viu, há uma preocupação com a especulação imobiliária. Tem uma situação de manter a preservação da área rural, os dois mencionaram dessa forma, garantindo a sustentabilidade. O enfoque na área rural, ele modificou, agora estão mais com chacreiros e menos com agricultura. Então, a gente já consegue evidenciar uma mudança da área rural, e aí a gente consegue visualizar o que o presidente Maurício mencionou, que algumas áreas próximas das áreas urbanas já podem fazer algumas modificações eventuais, e colocando aqui, como a senhora Mirna colocou, que há um interesse em ter um crescimento ordenado. Essa é a palavra que muda tudo, crescimento ordenado. Então, assim, no passado, aqui em Joinville, houve uma decisão que hoje a gente vê como ela é incorreta, de deixar as pessoas morando na Zona Sul e os trabalhos na Zona Norte, a área industrial na Zona Norte. Hoje a gente vê, pelas conversas com todos, em todas as regiões de modo geral, que essa parte de liberdade para as pessoas, liberdade para empreender, hoje em dia, não tendo nenhuma poluição, como o relator, o vereador William colocou, lógico que do lado do meu apartamento eu não quero ruído, lógico que eu não quero uma indústria química poluindo do lado do meu apartamento, mas tendo um empreendimento que ele respeite esses aspectos, por que não ter do lado da nossa residência? Não precisa a gente se deslocar 10 quilômetros, 20 quilômetros para ir até o trabalho. Se a gente tiver essa junção cada vez melhor entre aonde a gente trabalha com onde a gente vive, é melhor para todo mundo. Então, essa palavra ordenado, o crescimento ordenado, ela é super importante. A gente tem esse mapa onde tem o macrozoneamento e o microzoneamento, onde é permitido construir, onde é permitido atividades A, atividades B, e a gente tem que cada vez mais pensar em quais os impactos que essas atividades causam. Então, facções, indústrias de pequeno porte,
por que não ter próximo das nossas residências? Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Gostaria de incentivar mais moradores a colocar os seus pontos de vista para a gente entender o que vocês pensam aqui com relação ao Vila Nova, né? Para ajudar nós, especialmente ao vereador William, o relator desse projeto, a ele entender quais que são os anseios da população. O panorama geral das duas pessoas aqui o enfoque da área rural mudou, a questão dos chacreiros e menos agora para a agricultura. Ambos mencionaram em preservar a área rural, ninguém quer fazer, garantindo a sustentabilidade, ninguém quer acabar com o meio ambiente. E muito importante essa palavra ordenado, crescimento ordenado. Então, se a gente tiver atividades que não prejudiquem o bem-estar da população, dos moradores aqui, que mantenha isso, é importante a gente ter essa junção de ter as atividades econômicas junto com as residenciais, né? Aqui também foi falado em ocupação, foi falado em especulação imobiliária, para ter um certo cuidado, né? Mas isso é inevitável, as pessoas vão avaliar oportunidades, é meio que inevitável, né? Nós, seres humanos, a gente tenta avaliar a oportunidade, o que a gente tem que cuidar é a exploração. A especulação imobiliária ela vai acontecer, agora a exploração, trabalhar ou estar fora das regras do jogo, daí é que está errado. Vocês não mencionaram aqui sobre ocupações irregulares, talvez não seja uma preocupação aqui da região, mas quando a gente estava em Piraberaba, era uma dificuldade das ocupações irregulares lá, e aqui, nas ocupações irregulares, a gente precisa se unir. Nós, vereadores, temos a premissa de fazer as fiscalizações. Um dos nossos deveres, além de legislar, que é o que a gente está fazendo aqui, discutindo sobre uma legislação, é fiscalizar. Então, se houver ocupações irregulares, é importante que cada um de nós, seja eu vereador ou não, eu como cidadão, denuncie. Denuncie para um vereador que vocês conheçam, denuncie para qualquer vereador, denuncie para a própria prefeitura, para evitar que tenha isso, porque as ocupações irregulares elas acabam atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Na parte de crescimento econômico aqui, a gente o relator, o vereador William, ele já colocou alguns aspectos. O crescimento econômico da cidade, no plano diretor atualizado, a gente espera que a prefeitura foque em desburocratização. Não tem ninguém que não queira que tenha uma desburocratização nos processos da prefeitura, seja para liberação de documentação de empresa, para abertura de documentação de residência, a construção, a abertura de empresa. Então, esse aqui é um aspecto de destaque também, o crescimento econômico através da desburocratização. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Neto. Com a palavra, vereador Brandel Júnior. Boa noite a todos, boa noite vereadores, presidente. É um prazer estar aqui com vocês e ver a comunidade unida pensando no futuro da nossa cidade. Nós temos falado muito e visto muito se falar em Smart City. Smart City, o conceito de Smart City é o lugar onde eu vou viver, eu viver bem no local onde eu estou. E pensar isso no coletivo. Eu não posso pensar isso no individual, né? A gente sabe que a especulação imobiliária ela tem que ter uma medida equilibrada. Então, assim como a Mirna falou, eu acho que é muito importante. Porque quando eu penso que o meu espaço ele tem que ser grande, eu tenho que ser dono de um espaço maior, muitas vezes eu impeço, como ela muito bem colocou, aquela pessoa que ela tem um terreno, tem uma residência, mas ela não tem condições financeiras de melhorar. Então, eu freio a possibilidade de ela viver bem no espaço onde ela está. Que temos que ter todas essas preocupações, e não vou ser redundante do que os outros vereadores falaram, acho de muita importância. Vila Nova mudou, Joinville mudou. Vila Nova é praticamente uma cidade dentro de Joinville. Então nós temos que pegar essa região e cuidar para que não seja desordenado o crescimento, mas nós temos que transformar isso aqui num local onde eu posso trabalhar, onde eu posso estar próximo da minha casa, porque eu não posso ter esse problema de mobilidade que nós já temos e criar mais ainda, onde eu tenho que atravessar uma cidade toda para ir para um local de trabalho. Então, nós temos que ter o banco, nós temos que ter a lotérica, nós temos que ter a saúde, nós temos que ter a escola, tudo próximo de onde nós estamos. Esse é o verdadeiro conceito de Smart City. Smart City não é uma cidade tecnológica, mas é viver bem, viver com tudo o que eu preciso dentro do meu bairro. E esse crescimento tem que ser muito bem pensado. E agora é a hora.
É hora de vocês, que são os moradores, que conhecem, que sabem das dificuldades dessa região, trazer isso para nós, vereadores. Então, fica aqui a minha palavra de que precisamos, sim, crescer conscientemente, oportunizar outras pessoas também a poder viver bem, não pensarmos só em nós. Eu quero viver bem aqui e outro lado. Não é? O que acontece? Nós temos vários lugares em invasões, propriedades irregulares. Por quê? Porque nós temos que pensar numa mudança, como o presidente falou, nós temos mais de 30 mil, é o déficit de moradia. Então vai acontecer, do lado da minha casa, do lado da sua casa, onde tem uma casa que vai ser transformado em 2, 3 geminados. E concordo, Mirna, quando fala de um empreendimento, onde vem 600 apartamentos, e não tem mais como absorver isso no bairro, porque isso gera um custo tão grande para a própria prefeitura, que aí sim é um crescimento desorganizado, aí sim é uma especulação imobiliária. Meu muito obrigado, vamos juntos sim fazer uma Joinville melhor, e muito obrigado pela participação de cada um de vocês, senhores. Obrigado, vereador Bradel Júnior. Com a palavra, vereador Henrique Deckmann. Boa noite, às senhoras e senhores. Quero saudar nosso presidente da Comissão de Urbanismo, também nosso presidente, vereador Maurício Peicher, e assim aos demais colegas vereadores que aqui estão. Muito importante essas audiências públicas, que bom que está sendo possível fazer com a devida distância e máscara e todos os cuidados. Não vamos poder fugir, mais ainda na pandemia, de que pessoas queiram morar na área rural. A gente vê isso a olhos vistos. Aqui, se eu penso em Vila Nova, penso na estrada Blumenau, estrada Comprida, Piraí e outros lugares, Arataca e outros, pessoal quer o campo, quer o ar livre. Então isso de um lado temos que olhar com muito carinho a infraestrutura também do turismo rural. Estamos trabalhando fortemente com um projeto como vereador e também com o colega Diego, hoje o TRAFIC, para justamente estarmos legalizando a questão do turismo rural no município de Joinville. E ao mesmo tempo prepararmos as infraestruturas de termos estradas adequadas para que pessoas possam circular também, nossos turistas. Se eu penso o quanto fez a diferença, não sei, vereador Maurício Peixe, acho que foi no governo Luiz Henrique que foi feito o asfalto da Estrada Bonita? Prefeito, né? Como prefeito. E veja como foi o primeiro e marcou tremendamente o turismo rural para a Estrada Bonita. E assim acreditamos também que, tendo um olhar especial de investimentos nas infraestruturas dessa região, gerará muito mais a circulação de turistas aqui para usufruir da produção também da agricultura familiar desta região. Então, esse é um olhar bem especial que temos que ter, bem como saudando o nosso diretor Luiz Maia, aqui da UDR 25 de julho, nos alegramos que toda a tratativa foi feita para podermos passar o SEASA para o Estado, devolver para o Estado o SEASA, e assim a UDR 25 de julho poder investir pesadamente em tecnologia, pesquisa e acompanhamento dos nossos agricultores. Vai fazer diferença esse trabalho que está sendo organizado pela UDR 25 de julho, a SAMA. Isso também nos alegra e nos anima. Ao mesmo tempo, eu vejo que temos que tratar do assunto. Ontem à noite estivemos em Pirabiraba, não ocorreu de levantar. Lá naquela região temos uma situação, e eu acredito que aqui também temos, que é os condomínios nas áreas rurais. Não sei se já temos aqui na região. E nós temos que tratar desse assunto em todo o município de Joinville. E fica a pergunta: pessoas que estão em condomínios rurais pagam ITR ou tem que pagar
não sei se é um IPTU de cidade ou um valor misto entre IPTU e ITR. São questões que nós temos que estar tratando porque você vive praticamente em núcleos. Em italiano seria quase como se fossem vilas. Esse assunto também tem que ser tratado entre nós. Ao mesmo tempo, é aquela ideia de que um vai gerando para o outro. O IPTU que nós temos, o ITR, serve para podermos justamente fazer todo o possível de fazer gerar uma cidade com mais qualidade. Então eu quero levantar aqui, acho que esse é um dos assuntos que nós temos que tratar para vir de encontro também a realidade de condomínios nas áreas rurais e de poder permitir até que ele aconteça com o devido espaçamento e planejamento que já falamos aqui, não de forma desordenada, mas ao mesmo tempo que venha a corresponder à altura também nesse sentido, na geração de perguntar se ficaria ITR, IPTU, ou temos a possibilidade constitucional de criar uma área mista nesse sentido, e eu sou a favor, porque não vamos fugir disso. Temos um projeto hoje na Câmara, que é o projeto de agricultura urbana. Isso já está claro em tantos lugares e que é possível, sem a questão de agrotóxicos e assim por diante, mas você poder fazer essa mescla, porque justamente a cidade está vindo, o vereador Adilson falou, do agricultor virou chacreiro, e não podemos negar, é a realidade. Quantos de nós dizem assim, o dia que eu me aposentar eu quero ter uma chácara? Quantos estão em empresas, grandes empresas por aí, e dizem eu quero voltar e ter uma chácara? Vamos impedi-los? A questão está de nós organizarmos e ordenarmos, inclusive com a questão tributária, que eu creio que temos que tratar sim, nesse assunto. A outra questão que eu queria lembrar também, é a questão, nós falamos aqui, o presidente falou de que temos quantas pessoas esperando para poder ter a sua residência. Eu posso questionar a questão dos 3 metros, porque parece que é pouco para mim. A gente é alemão, mas é tutti buona gente. Fala com os pés e as mãos e parece que 3 metros é pequeno. E quem tem 3 metros diz, graças a Deus eu tenho. A minha pergunta é, por que nós podemos construir somente até 9 metros de altura? E não 15 metros? Quantos bairros nós temos? Estamos com 3 andares e as pessoas dizem, eu penso que nessa estrutura aqui eu podia fazer 4 a 5 andares. E não está sendo permitido. Eu creio que esse debate também pode. Ora, se eu tenho uma estrutura que pode ter naquele terreno 3 andares, no caso 9 metros, por que eu não posso pensar em dar mais utilidade nesse sentido e ser de 15 metros? Nos bairros em que isso seja possível, eu só quero lançar esse desafio para a gente pensar, justamente nesta área que não estamos alcançando o número de lugares para morar, o quanto Joinville precisa. E quando eu disse, me lembro num dos encontros, que eu digo que Joinville vai crescer para 1 milhão de habitantes, aí as pessoas dizem, mas vereador Henrique, você quer que Joinville cresça para 1 milhão? Não é que eu quero, vai crescer. E se nós não chegar antes e resolver algumas dessas questões, vira aqueles lugares em que tu tem 80, 100, 50 casas num morador que vendeu o seu pasto lá, com ruazinhas de 5 metros de largura, e tu cria um baita de um problema. Então, essas questões temos que tratar o mais rapidamente possível, com planejamento, e dizer, ok, vai acontecer, mas que seja deste jeito. E a área, para mim, rural, que possa haver todo o incentivo, e acredito neste governo que está investindo pesadamente na questão da agricultura, com toda a organização que está vendo na UDR 25 de julho, e nesse sentido termos uma produção maior, mas que muitas pessoas, e não podemos negar, creio que cada um aqui pode falar, hoje se andar por aqui nessa estrada Blumenau, andar no Piraí, outros lugares aqui para trás, nessa região aqui mais à nossa esquerda, vai ver quantas e quantas construções estão acontecendo, e a gente precisa coordenar isso para que não venha principalmente afetar a questão da água,
E a questão toda que precisamos tratar também na área rural da questão do esgoto, nem que seja com fossas filtro, mas são desafios como consequência de morar numa cidade do porte de Joinville, para que isso seja uma cidade saudável. Então, nesse sentido, eu só queria levantar alguns desses pontos, porque não podemos também negá-los, e me deixa inquieto essas questões quanto aos condomínios das áreas rurais. Numa boa, quando vê um parente, mais um parente, vai indo, e outro, e quando vê mais uma vila. É possível organizar isso? São assuntos que temos que tratar para não negá-los, porque estão aí. Então, só quero registrar também este ponto, dentre outros. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Henrique. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Boa noite a todos. Boa noite, vereador Diego, presidente dessa comissão. Cumprimento também todos os vereadores e as pessoas aqui presentes. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo atraso, uma vez que eu estava numa reunião lá na Câmara de Vereadores com os agentes comunitários de saúde, discutindo um tema relacionado aí à saúde. Mas venho aqui participar dessa audiência pública também, porque eu acho fundamental a questão do planejamento. O objetivo hoje de nós estarmos aqui discutindo e conversando é poder buscar esse equilíbrio, o equilíbrio entre o que vai ser a cidade daqui a 10 anos e o equilíbrio do que as pessoas que moram aqui necessitam. Aí, através desse planejamento, a gente vai conseguir o desenvolvimento que é almejado pela população que aqui mora, e eu vejo que aqui a gente tem uma população um pouco mais tradicional, né? Se nós formos perguntar aqui para algumas pessoas que estão aqui, que vivem há mais de 10 anos do bairro, que veem a evolução desse bairro, de como ele cresceu, se é isso que eles estão planejando, se é isso que eles estão esperando, e se é isso que a gente pode oferecer também. Porque esse equilíbrio que a gente diz buscar aqui, é o quê? É desenvolver o bairro, mas respeitando a parte de meio ambiente, respeitando a parte de saneamento, respeitando a parte de infraestrutura, mas também respeitando o que a gente quer. Se eu quero um bairro mais agrícola, eu vim para essa região para viver assim, então a gente tem que expressar a nossa vontade para que assim fique. Se a gente quer um bairro mais desenvolvido tecnologicamente, a gente tem que expressar isso para que a gente possa também fazer esse desenho e ver o que a gente precisa. Hoje, o Vila Nova, ele tem toda uma estrutura independente, ele já tem os seus bancos, ele já tem o seu posto de saúde, ele tem conjuntos habitacionais. O que falta no bairro? Para onde a gente quer crescer? Aí eu deixo essa pergunta para vocês pensem, para que vocês avaliem junto com as suas famílias, e o que a gente quer? E traga essa informação aqui para nós da Câmara de Vereadores. A comissão, eu sei que já está disponibilizando um meio de comunicação, através de e-mail, através de WhatsApp, através de ir até os gabinetes dos vereadores, mas eu coloco também o nosso gabinete à disposição para quem queira discutir. Às vezes nem todo mundo tem essa facilidade de falar em público, às vezes não quer discutir dessa forma, não tem problema. Nós estamos lá na Câmara de Vereadores, a gente está aqui para escutar, para poder desenvolver junto. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos aí. Obrigado, vereador. Muito bem, ainda à disposição, mais algum vereador queira se manifestar? Muito bem, senhores. Então passo ao vereador William Tonesi, relator, para que faça as suas considerações finais. É muito importante se ouvir a comunidade, não só para eu como relator, mas para todos os vereadores que aqui estão presentes. Então, por exemplo, escutamos aí bastante da questão da vocação das regiões. E aí a gente vê o quão é importante não haver esse distanciamento entre aqueles que pensam como as coisas devem ser e como realmente a comunidade quer. Então, por exemplo, foi citado por várias pessoas aqui, que a ressignificação dos espaços ocupados, sejam eles principalmente, por exemplo, nas áreas rurais, onde a vocação antigamente de área rural, do plantio, para a sua subsistência, até como fonte econômica, acabou ficando de lado e passou-se a ter essa utilização para fins meramente residenciais, onde a pessoa passa a ser
prefere morar numa chácara. Hoje, pelo que a gente tem no plano diretor, o objetivo é justamente o contrário, é obrigar as pessoas a morar no centro da cidade, né, e fazer isso de forma indutiva, então induzir as pessoas. E aí a gente vê, né, vários e vários exemplos, né, que foram citados aqui, que existem vocações diferentes, né, existem pessoas que querem fazer justamente o fluxo inverso, e hoje o plano diretor ele aponta para não permitir essa forma de ocupação. Ele aponta para quê? Obrigar as pessoas a morar no centro da cidade. Né, quando eu fiz algumas reuniões com alguns secretários, né, um secretário, quando sentou, né, na mesa para conversar comigo, ele apontou justamente isso. Não, acho que era importante, realmente a gente precisa fazer as pessoas morarem no centro da cidade. E aí quando eu perguntei onde um vereador, onde o secretário morava, ele falou assim, não, eu moro no bairro Vila Nova. Eu falei assim, mas então por que o senhor não mora no... O senhor quer que as pessoas morem no centro, mas o senhor não quer morar. Então, quer dizer, fica assim, acaba sendo uma incongruência, né? Então, às vezes, aqueles que planejam querem ditar o que as pessoas querem, mas ela mesma não quer fazer aquilo que ela diz para as pessoas fazerem. E a gente precisa, né, tirar esse pensamento do plano diretor. A gente precisa ter um pensamento no plano diretor de aproximar a vontade das pessoas com a vocação das áreas onde realmente elas vão ocupar, né, como bem citou aqui, por exemplo, o vereador Henrique Deckman, né, desse fluxo, né, de pessoas saindo, né, de centralidades, né, e procurando, né, espaços maiores, né, e isso é uma coisa natural, né, isso vai acontecer sempre. Né, com relação aí à questão, né, que foi citada aqui várias vezes, né, dos geminados, né, eu vejo no seguinte sentido: se você tem um produto, né, onde a pessoa ela adquire aquele produto é porque tem mercado. Então, se hoje as pessoas não gostassem, né, dos geminados de 3 metros, simplesmente as pessoas não os comprariam, né, ou comprariam só com 4, 5, 6. Então, quer dizer que se as pessoas adquirem, é porque aquele equipamento está adequado para a vontade da pessoa. É aquilo que eu disse, né? Se as pessoas, não adianta eu querer planejar, né, que as pessoas vão morar no centro da cidade, se elas querem morar em outra localidade. Então não adianta eu achar, às vezes, o que é melhor para a pessoa, se a vontade dela, ela vai lá e faz. Então é preciso, né, pensar nessa maneira. E aí, como foi citado por vários vereadores da questão da especulação imobiliária, o ato de especular é o ato de você apostar em algo. Né? Então, se eu estou especulando é porque eu aposto em algo. A partir do momento que, por exemplo, uma pessoa resolve, né, abrir uma empresa, né, de fabricação de tintas, né, ela está especulando. Por quê? Porque ela vê um potencial, né, daquela produção, daquele produto, e ela investe os seus recursos para gerar emprego, para gerar renda, para, obviamente, ter o seu retorno. Né? Afinal de contas, ninguém sai de casa para trabalhar se não for para ferir, né, rendimentos para sustentar a sua família. Então isso é natural do ser humano. Então esse ato de especular é um ato que todos nós fazemos a partir do momento que a gente sai de casa para desenvolver uma atividade econômica. A não ser que, por exemplo, né, quando a gente tem os bombeiros voluntários, a pessoa vai se voluntariar para fazer algo. Aí ela não está especulando, mas a partir do momento que a gente tem qualquer receita, a gente visa desenvolver uma atividade para ter receita, eu estou fazendo uma especulação. Então, aí a gente são questões, né, diferentes, por exemplo, né, se a pessoa ela quer investir, se ela quer ocupar, aí são outras questões que aí a gente realmente precisa pensar. Joinville, voltando, não é uma cidade planejada, nós não temos um planejamento, né, de toda a nossa extensão territorial, né, eu vejo que a gente precisa, como a gente não tem esse planejamento, a gente precisa enxergar realmente as vocações, né, como bem colocou o vereador Henrique aqui, enxergar as vocações de cada localidade e adequar, né, para a vontade da maioria das pessoas. Então fica aqui novamente à disposição, volta lá no primeiro slide, lá no início, ESC, isso, vai lá para cima, lá no primeiro. Então, vereador Dr. Cassiano, já foi criado lá o e-mail, né, para que as pessoas possam encaminhar as suas sugestões, as suas reivindicações, né, planodiretor@cvj.sc.gov.br, lembrando que o plano diretor ele versa sobre diversos temas: educação, saúde, assistência social, né, desenvolvimento econômico. Então são vários assuntos que ele versa, né, então, né, fica aí à disposição das pessoas encaminharem as suas sugestões. Obrigado, vereador Diego Machado.
Muito bem, obrigado ao vereador William. Gostaria aqui de agradecer ao senhor Evaristo da Silva, que é presidente da comunidade aqui da Paz. Obrigado novamente no início aqui dessa reunião. Nós já fizemos o agradecimento. Fica novamente aqui o nosso agradecimento à comunidade luterana aqui da Paz por ter cedido esse espaço para a Câmara de Vereadores, para que a gente possa cumprir o nosso dever de levar as diretrizes do plano diretor até os bairros. Nós temos aí ainda mais algumas audiências públicas, para quem não estava presente aqui, nós temos como base as 8 regiões das 8 subprefeituras, por isso 8 audiências públicas, 8 subprefeituras. Nós estamos encerrando hoje aqui na segunda. Amanhã nós teremos a terceira audiência pública para tratar desse tema e amanhã é meia hora mais cedo. Geralmente é 19h30, amanhã no Costa e Silva, na paróquia Divino Espírito Santo, na rua Professor Trindade 671, é meia hora mais cedo, vai ser às 19 horas, ali no bairro Costa e Silva. Muito bem, senhores, agradeço aqui a presença dos vereadores, os vereadores membros desta comissão. Quero agradecer as meninas que estão fazendo a tradução de Libras, a toda a equipe técnica. Quero agradecer a equipe da Câmara de Vereadores que é muito forte, que nos permitiu realizar mais essa audiência pública. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública da Comissão de Urbanismo. Boa noite a todos.